Agora vamos no debate da depressão rápido aqui. Hipócrates, bem longe lá. Hipócrates, fantástico. Um dos pais da medicina junto com Asclépio. Tem até o juramento de Hipócrates, certo? Ele descobriu que alguns comportamentos as pessoas tinham e ele chamava de depressão. Só que era sintoma. Depressão é sintoma de quê? De um problema da atrabilis. O que é a atrabilis? É a bilis negra. Quer dizer, nós somos feitos de humores. Então, os nossos humores, a bilis seria uma espécie de humor. E aí, a atrabilis, ela entrava em disfunção. O que a gente chamaria de atrabilis hoje, disfunção da atrabilis hoje, seria assim, uma disfunção físico-química. Uma disfunção físico-química de determinados organismos da gente aqui. Ele achava isso. E ele recomendava alguns tratamentos. Tratamentos físicos mesmo e tratamentos psicoterápicos, só que não existia psicoterapia na época. Bem, o debate da depressão avançou como sintoma da melancolia. O que é a atrabilis? A atrabilis é o humor relativo à melancolia. O que é a melancolia? A melancolia é a loucura mansa. Bacana, né? Eu sou melancólico. Diferente da mania, tá certo? Que é uma espécie de loucura exaltada. Loucura exaltada. Bem, aí começaram a se estudar isso. Então, um cara chamado Morel e Kraepelin, eles disseram não. Existem condições orgânicas predisponentes. Existem condições constitucionais predisponentes. O que é que eles estão dizendo? Que a depressão ela é endógena. Certo? Significa o quê? Significa que é disfunção bioquímica. É disfunção na bioquímica dos neurônios. Será mesmo que é? Então a gente trabalha com fármacos. Remédio ajuda. Resolve. E aí a indústria farmacêutica, que não é a mais inocente da história da humanidade, o que é que ela faz? Ela nos educa para, daqui a pouco eu vou falar, viu? Virarmos remédio. Vivermos de remédio. Bem, será que é isso? Aí alguém vem depois dizer que talvez não. Existem fatores, veja, na psicodinâmica da nossa constituição psíquica, existem fatores endócrinos, neurológicos, fisiológicos, hormonais, certo? Certo. Mas existem fatores exógenos que têm a ver com a construção da personalidade, que tem a ver com o repertório de experiências vividas pelas pessoas. E aí, notícia para nós aqui. Uma psicóloga famosa, psicanalista famosa, Elisabeth Roudinesco, francesa, ela diz que a gente está vivendo uma cultura da depressão. Certo. E quais são os dois fatores dessa cultura? Fatores socioeconômicos e modelos educacionais. Tem a ver com a gente, né? Que tem a ver com a criação e consolidação de personalidades frágeis, incapazes de enfrentar o drama da vida. Gente, na vida tem sofrimento, na vida tem dor, na vida tem perda, na vida tem fracasso. Só que a gente está desaprendendo isso. A gente está medicando o fracasso. A gente está medicando a dor de existir, dos dramas, dos mistérios, dos porquês do existir. A gente está medicando as dúvidas da existência, como se fosse possível negar que haja dúvidas no existir, perguntas a serem feitas. A gente está se medicando porque há a morte. Algumas outras gerações sabiam melhor o que era a morte. A gente está desaprendendo o que é a morte, o que é o sentido da vida, o que faz parte da vida, o sentido da finitude humana. Então as personalidades estão desaprendendo a finitude humana. Desaprendendo a finitude humana, a gente fica com personalidade fraca. Se a gente fracassa, a gente fica revoltado. A gente sai quebrando tudo. Se a gente é um filho, a gente vai quebrar primeiro o pai ou a mãe. Se a gente é um profissional, a gente vai quebrar algum lugar no nosso trabalho. Porque a gente não está se descobrindo ou se redescobrindo num mundo que tem dor, que faz parte de existir.
É por isso que eu falei da angústia anteriormente, tá? Existe uma angústia que é doença, existe a angústia que é o mistério do ser, que é o nosso sentido de existir, que são os nossos porquês, que tem a ver com as nossas demandas mais fundas. Então, o problema nosso é de situação endógena, quem resolve é fármaco, ou o problema nosso também pode ser de fármaco. Então, Blelel descobriu que, na clínica, a maioria das depressões, elas não são, pelo menos, isso ele estava discutindo isso no início do século XX, 1908, mais ou menos. A maioria das depressões, elas tinham fatores exógenos, pelo menos em algumas clínicas. Tem fator exógeno, tem a formação da personalidade, tem a construção, o repertório de experiências oferecidas para se construir uma personalidade. Personalidades fragilizadas e fracas, e personalidade forte. Só que a indústria farmacêutica e outras indústrias aí, elas resolveram investir numa coisa chamada medicalização da sociedade, com todo respeito aos médicos, tá certo? E psiquiatrização da vida. Tem mais de 1000 diagnósticos de problemas psiquiátricos. Eu acho que a maioria de nós está catalogada em pelo menos um. Que bom que todos nós somos loucos, né? Talvez malucos beleza, quem sabe. Não é? Lembra do Maluco Beleza de Raul Seixas? Tá certo? Não, existem patologias, ninguém está negando a patologia, mas existe o drama de existir. Será que a gente faz ser humano com rede neural? Também. Será que a gente faz um ser humano com meditação? Será que a gente faz um ser humano calando? Alguém fala aqui na pedagogia do silêncio, né? Já ouviu falar da pedagogia do silêncio. Existe uma pedagogia do silêncio. Eu queria dizer uma coisa breve sobre isso. Eu disse no começo que é impossível uma escola sem o reconhecimento do professor. Que é impossível a educação não passar pela valorização, pelo reconhecimento, pela função estratégica necessária do professor. Não tem técnica, não tem tecnologia que substitua o professor. Mas a gente, às vezes, confunde isso com outra coisa, com a ideia de que o professor é o centro da escola. Não é. Numa pedagogia, numa educação chamada democrática, a gente não pode enfatizar os métodos centrados no professor e centrados nos currículos pré-fixados. Uma educação democrática é uma educação em que todos são atores. Aí alguém diz assim, minha autoridade tem que ser mantida e preservada. O professor é uma autoridade, mas ele tem que deixar de ser autoritário. Mas ele às vezes nem sabe, né? Mas ele sofreu autoritarismo em casa, na escola e na formação. Então a gente tem que se reaprender. E aí a luta é grande, porque a gente está mexendo com paradigmas que estão no nosso corpo e nas nossas estruturas de pensamento. E aí é um processo de dor também, de reconstrução. Mas a educação democrática, ela coloca o estudante como um ator presente necessário. Isso tem a ver com o debate que o pessoal vem travando com vocês, do chamado protagonismo juvenil. A gente faz um ser humano com outro ser humano, com os outros, nós nos fazemos com os outros. Aí eu vou fazer uma rápida fenomenologia do outro com vocês. O outro é o diverso de si. Vou fazer uma rápida fenomenologia aqui com vocês. Vou colocar o outro. Qual é a história do outro? Vamos ver. A história do outro é essa. Ó. O outro é a ameaça. Muitas vezes, o outro é visto como uma ameaça. E a gente vai aprendendo isso. O outro é instrumento. Eu manipulo, eu uso o outro. Existe uma racionalidade chamada racionalidade instrumental, que é a racionalidade de manipular o outro, de controlar o outro. E, às vezes, o outro nem sabe que está sendo controlado, senão tira graça. Ela é manipulatória mesmo. Mas vamos lá. O outro me serve, é meu servo. É a chamada dialética do senhor e do escravo. Quem é o outro, às vezes, é o obstáculo. O outro é um obstáculo a ser vencido, né? O outro é obstáculo ou é fonte? Vou perguntar isso daqui a pouco, tá? Inimigo. Tem muitas maneiras de fazer o outro inimigo. Ele não é da minha religião, é meu inimigo. Ele não é da minha raça, é meu inimigo. Ele não é do meu país, é meu inimigo. Ele não é do meu time de futebol, é meu inimigo. Vamos lá. O outro é uma anomalia, que é a história das cognições diferenciadas das outras cognições. Eu não sei se vocês já viram o filme
Somos Todos Diferentes, que trata da dislexia. Se não viram, tentem ver, tá? Eu estou com vontade de fazer 50 cópias e dar para um bocado de professor. Principalmente doutores, né, que acham que sabem tudo e não sabem nada. Porque não estão na escola. O outro como anomalia. O outro, às vezes, é inferior. A questão do preconceito, dos vários tipos de preconceito. O preconceito de gênero, o preconceito de sexo, o preconceito de raça, os muitos preconceitos que a gente constrói, o que constrói na cabeça da gente em relação ao outro. O outro é nada. É a história do ser e do nada. Já ouviu falar do ser e do nada? Eu sou grego, o outro é? Eu sou grego, o outro é? Nada. Eu sou romano, o outro é? Nada. Eu sou romano, o cristão é? Nada. Aí depois eu fiquei hegemônico, cristão, o outro é? O muçulmano é? Nada. O judeu é? Nada. Eu sou homem, a mulher é? Nada. É um pouco da história que a gente construiu do outro. Uma história muito equivocada do outro. Bem, mas eu pergunto para vocês, o outro não é nada disso aí. O outro é possibilidade. O outro é o diverso de mim. O outro é outrem, quer dizer, é um sujeito ético, digno de respeito e de valor. Ele vale por si só, enquanto pessoa humana. Eu posso discordar das opções sexuais dele. Eu posso discordar do sexo dele. Eu posso discordar do time de futebol dele. Mas ele é um ser humano. E ele é digno de respeito. Portanto, não pode ser instrumentalizado, não pode virar cobaia e não pode ser o bode expiatório. Não tem sempre o bode expiatório, né? O boi de piranha. Ele não pode ser. Isso é difícil, né? Vamos lá. O outro é alteridade. Tem um livro lindíssimo de Paul Ricoeur, que diz assim, o si mesmo como o outro. Quer dizer, o si, ele é constituído pelo outro. É muito bacana. O outro é obstáculo ou fonte. Aí eu vou dizer uma coisinha rápida, uma metáfora rápida aqui com vocês. Imaginem um rio. Um rio. Esse rio. As margens do rio são seu obstáculo ou sua possibilidade? O que é que vocês acham? Rio tem margem ou não? Rio tem margem? Tem. As margens são obstáculo ou possibilidade? O olhar do outro como nada, como inimigo, torna as margens o quê? Obstáculo. Mas ao olhar do outro como fonte, torna o quê? Possibilidade. Só há rio porque é a margem do rio. O outro é a minha possibilidade. A margem de mim me constitui, me faz, me realiza. A margem de mim pode ser tudo para mim. Mas vamos avançar. A gente faz o outro com drogas. Será que o outro se faz com drogas? Eu já disse que a gente psiquiatrizou a vida, não foi? A gente também jurisdicizou a vida, não é? A gente sabe que nos Estados Unidos, se a gente olhar para alguém e ele achar que está errado, ele processa a gente, não é isso? Não é? A gente jurisdicizou a vida e psiquiatrizou a vida. Com todo respeito aos psiquiatras, fundamentais e necessários, com todo respeito aos advogados, fundamentais e necessários. Tá certo? E a gente drogadizou a vida. Então, eu queria falar rapidamente para vocês do TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é isso? Bem, tem um pensador inglês chamado Ken Robson, que eu acho que alguns talvez conheçam, que ele tem um trabalho mostrando qual é a incidência do TDAH nos Estados Unidos. É porque eu não vou ter tempo para mostrar para vocês, senão eu mostrava o mapa para vocês. O TDAH começa, sabe onde? No Arkansas. As pessoas começam a perder o interesse no Arkansas. Aí daqui a pouco chega em Oklahoma. Aí já começaram a perder mais ainda o interesse. Já estão sem querer saber de nada. Mas quando chega em Washington, aí ele pergunta, não sei quais as razões, mas quando chega em Washington, os meninos não querem mais saber de nada. O TDAH avança quando mais a gente sai e chega nos centros, nos lugares de muita agitação. Ele pergunta por quê. Ele não está negando que haja o TDAH. Ele está negando que haja uma epidemia de TDAH. Nós não estamos negando que haja depressão. Nós estamos negando ou convocando vocês a vencer a possibilidade de uma epidemia de depressão. Por quê? Porque as pessoas desaprenderam a sofrer. O drama de existir.
Fantástico, legal. Alguém pode dizer assim, mas não é contigo, não é? Não, é comigo também, porque eu existo, eu estou existindo, e eu sou portador de historicidade, de outros que às vezes querem ser meu inimigo, que não gostam de mim, que me frustraram e que eu frustrei. Mas eu não posso abdicar da minha condição de ser sentinte, portanto, passível de pesares de sofrimentos. E de ser finito, portanto, passível de perdas. Eu preciso reaprender o que significa perda. Eu preciso deixar de me apegar. Eu preciso aprender a me desapegar. Isso é uma sabedoria filosófica e religiosa. Aprender a se desapegar. Meu filho não é meu. Meu carro não é meu. Ah, mas é. Não, não é. Ele é tão efêmero e tão passageiro. Meu corpo também é meu. Também. Mas também não é. Porque ele também é construção social. A psicanálise diz que o corpo é um encontro entre a carne e o verbo. Já ouviu falar da carne e do verbo, né? O meu corpo é cultura. O corpo de todo mundo aqui é cultura. Mas também é biologia. É fantástico, né? Nós somos estruturas dialéticas. Quer dizer, em tensão. Tem gente que transforma a tensão numa doença e vai tomar remédio. E tem gente que aprende que é na tensão que se constrói. É na tensão que se é criativo. É na tensão que se descobre a vida. É que se experimenta a vida e outras coisas mais. Então, o Ken mostra isso aí sobre as drogas. Ele mostra que o TDAH tem problemas. E ele fala no pensamento divergente. Na verdade, esses jovens que são diagnosticados muitas vezes com TDAH são alguém que não se enquadra com a chatice das estruturas. E a escola também é uma estrutura. E às vezes muito chata. Porque o professor quer? Não. O culpado não é somente o professor. Às vezes eu não quero nem falar de culpado. Basta de culpas. O responsável não é somente o professor. É o sistema também. O sistema não deixa, muitas vezes. O responsável é a família. Então, todos nós somos responsáveis. E temos que dar, então, a nossa cota de responsabilidade. Bem, se faz o ser humano com drogas, a gente está fazendo, né? Com sonhos. Será que a gente faz um ser humano com sonho? Ou sonho é coisa de gente romântica? De gente que ainda se encanta com o Pequeno Príncipe de Exupéry, que não é coisa para macho. Aí a gente tem uma fala de vocês: não sou nada. Nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Nós somos nadas maravilhosos, ele está querendo dizer aí para a gente. Nós somos nadas fundamentais, nós somos muito pouquinho, mas nós valemos a pena. Só que a gente tem que aprender que é muito pouquinho, e tem que ter dignidade em ser muito pouquinho. A dignidade de ser o que se é, de ser o possível. Nós somos possibilidades, só que a gente está desaprendendo de ser possibilidade. Bem, aí tem outra frase, menos forte, que é uma frase de Bernard Shaw. Você vê as coisas como elas são e pergunta, por quê? Mas eu sonho com as coisas que nunca foram e pergunto, por que não? A gente às vezes faz essas escolhas aí, ou alguém escolheu por nós, que é pior, não é? Infelizmente, tem muita gente escolhendo por nós. Nós somos, ou deveríamos reaprender a sermos, aqueles que sonham com coisas que nunca foram e perguntam, por que não?